Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. E aí aproveito para dizer alguns informes. Amanhã é feriado novamente, então a gente teve aí por coincidência, 3 semanas com 3 feriados, né? Feriadões. E aí amanhã também é feriado, tá? Então a gente só vai se encontrar hoje nessa semana, porém não atrapalha nossos planos, né? O plano, na verdade. Outra questão, outro aviso, observação, né? É porque eu estava olhando o plano de vocês e percebi que tem um errozinho, né? Na verdade, é um erro de digitação em relação à data, né? Aí acabou causando uma certa variação nas datas, né? E aí eu queria só corrigir que hoje, que é o conteúdo destinado à membrana de sistemas de transporte, né, vai estar sendo dado normalmente nesse dia que é hoje, né? Então, eu acabei antecipando alguns conteúdos porque eu troquei a data, mas aí não vai atrapalhar, eu digo assim, a carga horária da disciplina, tá? E outro aviso é sobre os trabalhos, né? Aquelas apresentações do feedback. Vocês preferem apresentar agora ou no final da aula? Que a gente pode dar um tempinho no final da aula para vocês apresentarem. Pronto, então vamos começar mesmo com a apresentação. Não é necessário, né? Não é necessário vocês ligarem a câmera, tá? É só mesmo o áudio, tá bom? E também fique à vontade para decidir quantas pessoas vão apresentar, só um ou 2 pessoas, enfim. Deixa eu olhar aqui o chat que está tendo algumas mensagens. Não está conseguindo entrar. E aí já não sei, porque não está vindo nenhuma permissão, né? Quando geralmente a pessoa quer entrar, aí aparece a permissãozinha para eu autorizar, mas também já programei meu Meet para liberar, né? Não precisa mais nem pedir. Pode apresentar slide também. Uhum. Vamos começar? Quem quer se disponibilizar para começar? Boa tarde. Boa tarde, Sara. Olá, Berg. Boa tarde, turma. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Na nossa equipe, que é composta por Uhum, mim, por Larissa, por Eduarda e por Manu, né, Maria Emanuele, uhum. a gente dividiu os feedbacks negativos e os positivos. Então, eu vou falar sobre os feedbacks negativos e Larissa vai falar sobre os positivos. Cada uma teve o papel de pesquisar, a gente pesquisou um pouco sobre cada Uhum. um e Maravilha. eu vou iniciar agora, ok? Ok. Bom, o meu exemplo de feedback negativo é sobre os hormônios produzidos, né, pela glândula tireoide. Certo. Quando esses hormônios, eles que são regulados, né, pelo mecanismo de feedback negativo, quando eles estão no nível muito baixo, o hipotálamo, ele começa a secretar o TRH, que ele é elevado, né, esse TRH é elevado até a adenohipófise. E isso faz com que estimule a produção de TSH. O TSH alcança a tireoide, estimulando a síntese de seus hormônios, né, o T3 e o T4. E quando esses hormônios eles aumentam, né, e ficam no nível adequado, aí cessa a secreção de TRH e TSH, fazendo assim com que diminua também a síntese. Muito bem. A gente percebe claramente o sistema de regulação, né? Então, eu acho que um dos exemplos mais clássicos assim é esses envolvendo hormônios. Então, os hormônios são mecanismos claros de feedback negativo, né? Boa tarde Boa tarde. a todos. Eu, Larissa, boa tarde. eu vou falar sobre o feedback positivo.
Tudo bem. contrário do negativo, ele aumenta o estímulo para cessar o causador de desequilíbrio. Um exemplo é na gravidez, onde o miométrio, ou seja, é a parede do útero, ele é repleto de sensores. E esses sensores avisam ao nosso sistema central, que é o controlador, que está havendo um desequilíbrio, ou seja, com a chegada do parto, né, ou próximo, o útero aumenta, ou seja, o miométrio, ele envia uma mensagem para o sistema nervoso central, avisando que ali não cabe mais a criança. E diante disso, o sistema nervoso central, ele manda um sinal para a nossa hipófise. E a nossa hipófise vai produzir e liberar o hormônio ocitocina, que vai agir na parede do nosso miométrio, fazendo com que haja na parede do miométrio e ele contraia. E a cada contração, mais hormônio. Entrando em um ciclo vicioso, que só irá finalizar, né, com a saída do bebê. Muito bem. E eu ia falar que justamente isso, né? Exceção, uma das exceções em relação ao hormônio de feedback negativo é a ocitocina, que ela está correlacionada com o feedback positivo, né? E também, em outro exemplo que eu não quero dizer agora, que vocês podem abordar, de feedback positivo, tá? Muito bem. Ao grupo. Quem é o próximo grupo a apresentar? Oi, boa tarde. Boa tarde. O grupo Maísa. agora Maísa. Nossa equipe é composta por eu, Maísa, Mirelle de Souza, Valéria Silva, Alindo Nascimento e Tainara Pinheiro, né? Certo. Então, assim, Maísa, só antes de você começar, só avisando que esses materiais, né, tem lá no Classroom uma partezinha da atividade. Então, vocês têm que enviar dentro daquele prazozinho para poder registrar, né? Que essas atividades, elas acabam ajudando no final. Por exemplo, tem algum aluno que está precisando de meio ponto para atingir a média. E aí, se ele fez as atividades, aí ele recebe esse meio ponto. É como se fosse um meio ponto extra, tá bom? Berg, Obrigado. licença, viu? Desculpa, Maísa, é rapidinho, é só uma pergunta. Passa à vontade. Já que você falou sobre as atividades no Classroom, eu queria saber se a gente vai ter que colocar eles no comentário particular ou no comentário da turma. Olha, tem a parte de enviar, né, no Classroom, que aí você pode anexar o material e enviar, porque aí ele vai ficar, para mim, né, em relação a mim como professor, eu vou ficar vendo tanto ao horário que você submeteu, né, que você enviou, e também as correções. Aí nos comentários da correção é que fica privado, né, fica só para para o aluno que enviou, tá? No caso, como é em grupo, então basta um enviar. Tudo bem? Ok, obrigada. Pode voltar, Nada. Maísa, desculpa de novo interromper, viu? não, sem problema. Então, assim, para a gente entender esses mecanismos de compensação, a gente teve que saber o conceito de homeostase, né? Que era quando o corpo ele está em equilíbrio, está interagindo em uma harmonia interna, né? Isso. Então, assim, quando acontece que ele sai desse equilíbrio, ele precisa desses mecanismos de compensação, que vai se diferenciar no feedback negativo e no positivo, que a gente trouxe hoje, né? Do feedback negativo, a gente soube que ele é o mais usado pelo organismo, né? É considerado primordial para o controle da homeostase e que ele faz o papel de fazer uma mudança contrária em relação à ação que provocou a alteração. E como exemplo, a gente trouxe a respiração. Por exemplo, tem um indivíduo que está com concentração muito alta de CO2 no sangue. Isso é muito comum acontecer quando as pessoas estão fazendo exercício físico, por exemplo, que esquece de respirar, até assim o profissional ele orienta. Olha a respiração, lembre de respirar. Aí então esse CO2 ele aumenta na corrente sanguínea. E então existem quimiorreceptores que eles estão presentes nas artérias, né, nos vasos grandes, como a carótida, a aorta. E esses quimiorreceptores eles enviam bombardeamentos de sinais para o centro respiratório ele aumentar a sua atividade respiratória. Então, a frequência respiratória ela vai aumentar. E quando ela aumentar, vai aumentar a respiração, né, consequentemente. E assim vai aumentar a inspiração de O2
e aumentar a remoção do CO2 que está dentro do organismo, dentro da corrente sanguínea. Isso. Mas, só uma pergunta, assim, mas é só a nível de conhecimento. Você acha que a respiração ela pode também se enquadrar, vocês, todo mundo, não só mais, que na verdade a gente está discutindo, né, as atividades. Vocês acham que o sistema, o mecanismo de respiração pode também se enquadrar num exemplo de feedback positivo? Sim. Eu estava Exatamente. vendo algumas pesquisas, né? E eu Uhum, vi que tipo assim, eles têm esses quimio... Por exemplo, de coronavírus, né? Eu estava vendo que a uhum, gente tem esses quimiorreceptores, como eu vi lá, o corpo carotídeo, que fica presente na artéria carótida comum, né? E eles uhum, ajudam a identificar quando o corpo está com nível desregulado de CO2 e O2. E aí, o vírus, ele acaba fazendo com que a pessoa, não sei dizer, peraí, uhum, que o organismo da pessoa não veja que está faltando isso, sabe? uhum. É um Esses mecanismo de quimioreceptores, correção, né? esses quimioreceptores acabaram de acarretar uma coisa assim, que eu não sei explicar. Não, Tipo mas, assim, eles mas ajudaram a não identificar essa mudança respiratória, porque o sim, indivíduo aumentou a capacidade respiratória, ele começou a respirar mais, e os sinais, eles foram dificultando de aparecer. Aí depois, no sim. final, já descobriam, sabe? Uhum. Muito bem. E vocês colocaram algum o exemplo do positivo? Ah, Sim, sou eu Valéria que vai ter. falo. Tá bom, Valéria. Bom, aí mais explicou o negativo, que normalmente vai estar associado a retornar àquele estágio anterior. E o Ok. positivo, ele normalmente vai aumentar o estímulo. E Uhum. esse estímulo, ele pode gerar um desequilíbrio no nosso corpo. E também um processo vicioso, como a gente viu. E isso nem sempre é benéfico. Existem alguns exemplos que o feedback positivo pode ser benéfico para o nosso corpo e outros não. Uhum. Quanto a benefícios, a gente trouxe um exemplo sobre a lactação, que é a questão Uhum. do processo de sucção. Quanto mais o bebê Isso. ele tem aquele reflexo de sucção, ele se amamenta mais, que a gente sabe que a amamentação é um período muito importante para a produção de anticorpos e tudo mais para o bebê. Então, quanto mais ele se amamenta, mais vai aumentar aquele estímulo e mais vai ter a produção da prolactina. Então, isso aí Uhum. se caracterizaria como feedback positivo. Outro exemplo seria as contrações uterinas, como a gente viu, que é um exemplo também benéfico, que o Uhum. feedback ele aumenta essas contrações para o nascimento, mas eu estava estudando e tem, por exemplo, a parte lá do processo de hemorragia, que o Uhum. indivíduo, por exemplo, ele já está bem descompensado com a hemorragia, os níveis de hemorragia estão bem alto, e aí o débito cardíaco ele começa a enfraquecer. Então, nesse caso, o feedback ele ia fortificar aquele enfraquecimento, quando eu estava Uhum. estudando. E isso não se caracterizaria como algo bom no estágio final de hemorragia, porque ele ia Exato. aumentar Porque aquele estímulo e o débito ia ficar cada vez menor, entendeu? Um isso, processo assim. exatamente. Exatamente. Muito bem. Era esse outro exemplo que eu ia falar sobre feedback positivo, que seria a amamentação, a produção de leite materno, né? Induzida No pela caso, prolactina. tipo assim, tem um estágio de hemorragia que atua, o feedback negativo pode atuar, né? Que eu estava estudando. É porque Depois depende, o feedback positivo poderia atuar, né? isso, é porque depende do grau da hemorragia. E, consequentemente, do grau da lesão, né? Na verdade, assim, em princípio, vai depender do grau da lesão e resultar, consequentemente, no grau da hemorragia, né? E às vezes pode ser também sem lesão, né? Caso a hemorragia interna, digamos assim. Existe um limite em que há uma compensação benéfica de controle pelo feedback negativo. E dependendo da dimensão da lesão e da hemorragia, aí já vai assumir, vai ser caracterizado um feedback positivo. Certo, obrigada. Eu tinha visto isso naquele gráficozinho, né? Que mostra Exato. Que tem até uma linha tracejadazinha, né? Que é o isso. que seria o normal. Mas, gente, algum grupo quer colocar, aí, dependendo assim, se tiver algum caso repetido, não tem problema, né? Aí vocês mandam na parte escrita, que não tem nenhum problema. Se tiver, tipo, algum exemplo diferente do que o pessoal já abordou, aí se vocês quiserem falar, pode ficar à vontade, tá? Professor, Oi.
Ana Vitória. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa professor. tarde. Boa A tarde. minha equipe sou eu, Ana Vitória, Gleiciane, Nayane e Elane. A gente vai começar iniciando falando sobre o feedback negativo. Ok. Bom, como já foi dito, né, o feedback negativo é um mecanismo que o nosso corpo cria para conseguir manter os sistemas em homeostase. Então, o exemplo que eu trouxe vai ser sobre a regularização da quantidade de glicose no sangue. A gente sabe que o aumento ou a diminuição nos níveis de glicose no nosso organismo, ele pode ser prejudicial. Então, por exemplo, quando a gente se alimenta, ocorre o aumento dos níveis de glicose no nosso organismo. Então, o feedback negativo, ele cria uma resposta para esse aumento, que é também o aumento do hormônio da insulina. A insulina, ela vai ser responsável por transportar essa glicose que está na corrente sanguínea até as células para elas serem consumidas. Dessa forma, ele vai conseguir manter os níveis de glicose no nível normal, né? Para manter a homeostase. Então, é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro. Sim, agora eu bastante. vou passar a palavra para minha amiga Gleiciane, para ela explicar o próximo. Tá. Gleice? Obrigado. Oi, povo, abram a câmera que eu não tomei banho à toa. Então, eu vou falar sobre o exemplo de feedback positivo, e um dos poucos exemplos que tem o feedback positivo tem um resultado positivo, que é também o da lactação, que as meninas falaram anteriormente, que Valéria falou anteriormente. No feedback positivo, no exemplo da lactação, o que ocorre é que é o produto... Eu coloquei você em destaque aí, para todo mundo ver. O produto, que é o leite, ele vai estimular tanto a produção de prolactina, para produzir mais leite, quanto a sucção, que vai estimular a produção de prolactina para produzir mais leite. Por isso que ele é um positivo. Muito bem, muito bem. Obrigado. Gente, alguém mais? Boa tarde. Uma curiosidade, licença, uma curiosidade que todo mundo sabe. Durante esse momento da lactação, a prolactina não é o único hormônio envolvido. Esse contato entre a mãe e a criança vai estimular também a produção de oxitocina, que é o que a gente chama de hormônio do amor, que vai fortalecer o vínculo afetivo entre a mãe e o filho. Obrigada. Exatamente. De nada. Quer um próximo a falar? Ou a próxima? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu lembrar aqui como é que faz para voltar para desmarcar a Gleiciane aqui. Na tela inicial. Só um minutinho. Aqui. Não. Ok, pode compartilhar. A nossa equipe é composta por mim, pela Kailane, Matheus Ferreira, Matheus Silva, Cauã, Raquel, Jaqueline e Sherlyn. E eu e o Matheus vamos dar os exemplos de feedback. Maravilha. Eu vou começar com o feedback negativo. Nós também trouxemos o exemplo da glicose no sangue, da regulação da glicose. Quando os níveis de açúcar em nosso corpo sobem, por exemplo, quando a gente se alimenta, como as meninas falaram, observa-se o aumento da liberação de insulina. Essa insulina irá inibir a liberação de glicose no fígado e irá estimular o acúmulo de glicogênio. Isso. Pronto, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde. Direito? Oi? Tá escutando? Estou sim. Francisco. Eu irei dar aqui o exemplo de feedback positivo. A gente sabe, como as meninas já vinham falando, que o feedback positivo ele aumenta o estímulo para cessar o causador do desequilíbrio. Ou seja, este feedback ele irá tentar parar o que está tirando ali o organismo do seu normal. Também, como falaram, ele vai causar ali vários estímulos que podem ali acabar se tornando um ciclo vicioso. Digamos que 3 amigos estão em um bar, por exemplo, e 2 deles acabam se desentendendo e um acaba se estressando e, por ocasião, ele introduz ali uma faquinha de mesa
ali na artéria carótida do outro. Vai haver ali um grande vazamento, né? Um rompimento daquela artéria, provavelmente uma hemorragia externa, muita perda de sangue. Com isso, o nosso organismo ele vai entrar em desequilíbrio, dando início ali ao feedback positivo. O coração ele começa ali a bombear mais sangue do que o normal para poder enviar para aquele local que aconteceu ali o rompimento do vaso, certo? Uhum. E como o sangue ele não está tendo aquela cicatrização total, aquele tamponamento ali da artéria, porque está extravasando muito, vai acabar ali com a falta do sangue para poder bombear e provavelmente levar à morte daquele rapaz. Bacana, gostei do videozinho. Ficou bem Obrigado. didático. Parabéns, obrigado também. Obrigado, professor. Alguém mais? Boa tarde, professor. Boa tarde, Jusilane. Assim, os dois exemplos, o de feedback negativo e positivo, já foi citado e explicado. O senhor quer que eu dê uma explicaçãozinha? Não. Quer que eu escreva na... Você pode me enviar, porque assim, como os exemplos às vezes batem de serem os mesmos, né? E aí a fundamentação ela já foi apresentada, não tem problema se você colocou o mesmo, né? Aí você me envia para poder eu registrar, viu, gente? Todo mundo, na verdade. Essas atividades elas têm que ser registradas, caso o aluno precise no final de uma pontuação, né? E até mesmo para a gente registrar como horas, né? As horas a mais, que a gente considera horas não sincrônicas, tá? Tá certo, Juscelane? Obrigado. Alguém colocou outro exemplo diferente? Que, na verdade, na literatura, né, na pesquisa, a gente acaba encontrando poucos exemplos, né? Principalmente feedback positivo. Alguém quer falar mais? Algum exemplo? Estou ouvindo agora sim, Adriano. Eu vou pedir só para o colega meu apresentar o grupo, porque eu não estou muito familiarizado com todo mundo, eu sou muito ruim. Tá, tudo bem. Pessoal, boa tarde, professor. Boa tarde, Kellyson. Então, a nossa equipe sou eu, Kellyson, Adriano, Tiane e Snaia. E daí, eu estou com uma dúvida, sobre, como o senhor já explicou aí, sobre a relação de estar repetitivo. Porque o negativo tem um bom exemplo, que a Adriano vai explicar, e o positivo, no caso, sobre a lactação, que a gente estava estudando. Aí daí isso precisa dar para o senhor mesmo, né? Sim, pode sim. Pode sim, não tem problema. É que, assim, é bem natural que aconteça justamente às vezes, essa repetição de exemplos, mas não tem problema nenhum, tá? É porque, realmente, como eu falei, acaba sendo escasso, né, a questão de exemplos, né, a exemplificação. Teria que ter uma verificação mais aguçada dos exemplos para achar outros diferentes de feedback positivo, por exemplo. Certo. Posso começar? Pode. Bem, por uma introdução aqui sobre o que é feedback negativo, eu vou direto ao exemplo, que eu peguei também sobre a tireoide, a glândula, só que eu peguei a calcicina. E a tireoide, e eu peguei da paratireoide o paratormônio, que eles regulam o cálcio no sistema sanguíneo em si. Quando o cálcio está muito concentrado, quando tem muito cálcio dentro do sangue, basicamente a calcitocina, ela manda estocar esse cálcio, eliminar pela urina o excesso, tipo, ele não volta para o sangue, na filtragem da urina, e ele também ele encerra a absorção pelo intestino, basicamente é encerrado. E quando volta ao normal e começa a ficar um pouco mais baixo, aí vem o paratormônio, que ele faz exatamente o oposto. Que ele libera dos ossos, que nessa reserva de cálcio, ele manda absorver dos rins e principalmente no intestino grosso e no delgado. E basicamente é esse o exemplo. Ok. Adriano, seu áudio está um pouquinho baixo, mas deu para escutar.
É porque eu tô com fone, eu não sei como é que tava. Você quer que eu repita? Não, para mim deu para escutar bem. Bem assim, no sentido que estava um pouquinho baixo, mas deu para escutar, tá? Outro exemplo do grupo de vocês. Sim, aí já foi falado aí sobre o exemplo sobre o feedback negativo, o positivo é da lactação, e daí só para me reforçar mais um pouquinho para as pessoas sobre essa questão da definição, que é o que me faltou, né? Que o feedback positivo ele vai estar ali, de certa forma, oposto com o feedback negativo. O negativo ele vai estar ali bastante relacionado para querer trazer ali o desequilíbrio, voltar, para certa forma, para seu ponto inicial. Já o feedback positivo ele vai ser, de certa forma, oposto. Quando ocorre um desequilíbrio ali em um determinado ponto específico do corpo, no caso, um exemplo, como ocorre ali um aumento de um determinado hormônio ali no corpo, o feedback positivo ele vai fazer com que ocorra ali um certo estímulo. Ele vai reforçar esse aumento desse hormônio. E não, ele não vai querer trazer ele para uma forma inicial, como acontece com o feedback negativo. E daí, como já foi citado... Pode ir, professor. Só interrompendo, Kelson, perdão. Mas vocês repararam que para se ter, né, o feedback positivo, tem que existir o negativo, né? Vocês repararam isso? Verdade. Né? É um ligado com o outro. Isso, exatamente. E daí é isso. Daí, na lactação, como já foi citado várias vezes, vai ter, de certa forma, ali um estímulo externo, que vai ser pela sucção ali da criança, onde vai estimular ali, cada vez mais o aumento ali da produção de prolactina, que vai ser já esse hormônio que vai estar relacionado ali com a produção de leite materno. E quando ocorre ali essa ausência desse estímulo, no caso pela sucção da criança, obviamente vai ter ali uma diminuição na produção daquela prolactina. Ou seja, vai ser um processo ali que, diferente do negativo, que vai ter sempre um contraponto ali para tentar trazer de forma inicial, o positivo não. O positivo, se aumentou, trazendo seus benefícios e seus malefícios. No caso, o malefício vai estar muito envolvido com a questão do risco ao organismo. Então, também já foi citado a questão do parto, e hemorragia, enfim. Exatamente, e a lactação, né? Muito bem. Mais algum grupo? Boa tarde. Oi, boa tarde, Amanda. Professor, a gente ia falar sobre o positivo e o negativo, só que já foram citados os exemplos. Aí a gente vai falar sobre o adaptativo, tá bom? Ah, tá bom, que bom, tá certo, pode ser sim. Eu não tinha solicitado, mas tudo bem. Pronto, e no final o Diego vai ler uma poesia que a equipe fez. Ok, maravilha. O feedback adaptativo ele é um tipo de feedback negativo, né, com uma correção mais lenta. Aí a Patrícia vai dar o exemplo. Ok. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Patrícia. O adaptativo, como o senhor explicou na última aula, é um tipo de feedback negativo, só que de forma mais retardada. No caso, o organismo necessita aí de medicamentos para conseguir chegar ao equilíbrio, não é isso? Aí o exemplo que eu vou dar é de um ser insulino dependente. Ele não consegue mais produzir a insulina, não é isso? Então, ali, diariamente, ele vai ter que tomar injeções diárias de insulina para que o organismo chegue à osmose. Porque, como eu falei, o organismo sozinho já não consegue mais o equilíbrio sozinho. Isso. Estabelecer, né, esse equilíbrio. Isso. Eu queria só frisar um ponto aí. É que no adaptativo, esses padrões nossos, até coloquei aquela tabela, né, na aula passada, mostrando os padrões normais de glicose, CO2, monóxido de carbono. No indivíduo, por exemplo, um indivíduo hipertenso, em que a gente pega como exemplo a variação da pressão arterial, sempre vai ser uma variação alta. Para aquele indivíduo, é normal aquela variação alta. Por quê? Porque já está no processo de feedback adaptativo, né? E aí, logicamente, para manter essa variação não tão alta, né? Aí tem a questão do uso dos medicamentos, né? Bem, isso, aí agora o Diego vai ler a poesia que a gente fez. Isso. Tá, obrigado. A gente fez esse poema, né? Para complementar e também para descontrair.
Legal. Vou te explicar algo interessante, além de descomplicar, pois é algo emocionante. O feedback é importante, veremos na explicação. Pode ser inquietante, então preste atenção. Você pode observar, está tudo detalhado, e o conhecimento aplicar, pois já foi estudado. Com a fiscalização, temos a harmonia, os sistemas entram em homeostasia, desculpa. É isso. Bacana. Achei muito legal. Curtinha, mas bem construída, né? A rima não tá uma rima feia, tá uma rima bonita. Às vezes tem aqueles poemas que tem uma rima, não é que seja feia, não desprezando nenhum tipo de poema, mas às vezes a rima não tá bem legal, né? A métrica, a gente chama de métrica, né? A métrica da poesia, do poema. Muito bem, parabéns ao grupo, tá? Mais algum grupo, pessoal? Muito bem. Com base nisso, né, nas apresentações, eu acho que os conceitos de feedbacks estão claríssimos, né, para vocês agora, depois dessa atividade, acho que fixou melhor. Amanda, eu só vou pedir para você desligar um pouquinho o áudio, que o seu áudio está liberado, certo? Aí, pronto, deu certo. Agora fica melhor para ouvir. Eu acho que ficaram bem claros esses conceitos na cabeça de vocês em relação aos mecanismos de feedback, porque quando a gente vê na teoria, a gente vê algo meio assim abstrato, mas quando a gente vai pesquisar e vai estudar mais e exemplificar, a gente acaba assimilando muito mais os conceitos, né? E o mais importante, a gente consegue distingui-los, né? Caracteriza um, caracteriza o outro e sabe a diferença entre eles. E lembre-se que essas questões de feedback, elas vão estar a nível de todos os sistemas biológicos que a gente for trabalhar nas aulas, né? Nessa disciplina, de forma geral. Hoje nós vamos abordar um tema que ainda é a nível de microescala, né? Relacionando aí com a célula. A gente vai começar a entender a importância da membrana celular, para que aconteça fenômenos que são super recorrentes e extremamente necessários para a manutenção da vida, que são o sistema de transporte. Então, a gente vai compreender como é que essas substâncias passam para dentro da célula e também como é que elas saem de dentro da célula e como acontece esse processo de interação para poder essas substâncias entrarem ou sair da célula, né? Então, a gente vai pegar alguns princípios também da química para entender como isso acontece a nível de célula. Tá? Vou botar aqui a apresentação para a gente começar a discutir esse tema hoje. Então, relembrando um pouco do que vem a ser a célula, esse conceito de célula que a gente trabalhou na aula anterior, que seria essa estrutura, essa unidade que tem uma forma específica. Eu digo forma específica, não é que ela seja uma forma padrão, mas ela sempre vai ser caracterizada por ter uma membrana, ter um citoplasma e ter um núcleo, ou não, né? Dependendo do tipo celular. Se for uma célula eucariótica, ela vai ter um núcleo organizado. Se for uma célula procariótica, não. Mas o que é que a gente tem em comum aí? Uma estrutura, que seria uma estrutura formada por uma membrana, né? E que vai ter um citoplasma, que vai separar, a membrana vai separar esse meio externo do meio interno. E, consequentemente, formar a célula. Então, a função da membrana seria formar a célula. E a outra função que a gente vai ver hoje é possibilitar que essas substâncias que estão no meio extracelular, elas consigam entrar na célula, assim como as substâncias que estão no meio intracelular passar para fora da célula, tá? E essa unidade morfofuncional, que é a célula, ela é o que rege a vida. Então, todos os seres vivos têm células, né? Aí, essas células, elas que vão ser o ponto inicial para a existência da vida. Do que é que elas vão ser formadas? De vários tipos de biomoléculas, que a gente vai ver também na estrutura da célula, que basicamente são 4 tipos que a gente chama de biomoléculas, né? Lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, né? E carboidratos. Então, são essas 4 biomoléculas que vão constituir a célula e, consequentemente, a célula ela passa a ser a unidade funcional da vida, tá? Esse conceito de ser a unidade morfofuncional
dos organismos é um conceito que ele foi elucidado, né, foi discutido em 2010, mas esse conceito ele sempre tende a ser aperfeiçoado quando a gente se refere à célula, tá? No aspecto geral dessa célula, a gente vai ter o seguinte: o meio extracelular, o meio intracelular. O que vai distinguir, o que vai separar esses dois meios é justamente a participação, a presença da membrana celular. Então, é a membrana celular que, ao mesmo tempo que ela forma a célula, ela também proporciona a separação dos meios. Aí, vocês poderiam perguntar, se ela separa os dois meios, como é que essas substâncias conseguem passar, né? E como é que essa célula consegue interagir com o ambiente? Porque, na verdade, essa membrana celular, ela não é impermeável, ela é semipermeável. Ela vai proporcionar que algumas substâncias entrem, mas outras não, né? Ela acaba sendo um filtro seletivo. Da mesma forma que proporcionar que algumas substâncias saiam da célula e outras não, tá? Porque ela vai ter essa característica de ser semipermeável, ela tem uma semipermeabilidade. E, ao mesmo tempo que a membrana ela forma a célula, ela faz com que a célula seja um sistema. Pegando esse conceito puramente da física, né, sobre sistema, a gente consegue entender o porquê caracterizar a célula como um sistema. Analisando esse conceito, né, que ele fala que um sistema é basicamente um conjunto de elementos que vão estar, de certa forma, organizados, que vão trabalhar, né, vão estar trabalhando. Como é que seria esse trabalho? À medida em que há um funcionamento organizado e que esse trabalho seria uma execução de atividades que iria resultar na liberação de calor, tá? Que seria a forma resultante do uso da energia. Para ficar mais claro para vocês, quando a gente pega uma máquina, né? Até uma ilustração aí. Essa máquina que ela vai trabalhar, o que é o trabalho? É o desempenho de uma função organizada. Para essa máquina funcionar, vai ter que ser necessitado, fornecido energia, né? E essa energia faz com que as peças elas se movam e executem o trabalho. Derivado desse processo de trabalho, existe algo que escapa, que seria o calor, né? Que é a energia não utilizável, seria o calor. Mas o que isso tem a ver com célula? Por que a célula é considerada um sistema, né? Ela vai ter uma estrutura organizada, né? Ela tem uma característica de que, a partir da membrana, acontece transporte de substâncias para poder fazer com que a célula execute as suas funções. Se nós analisarmos no interior da célula, a gente vai ver que existem várias pecinhas, digamos assim, que são as organelas, que vão atuar fazendo com que essa célula se mantenha a partir do desenvolvimento da sua atividade. Então, a gente vai ver organelas que são responsáveis por respiração, outras que são responsáveis por digestão celular, outras que são responsáveis pela secreção, outras que são responsáveis pela informação genética. Tudo isso aí está trabalhando de forma organizada para manter a célula. A célula está consumindo energia do ambiente, consumindo a energia a partir principalmente da glicose, que é fornecida nos nossos tecidos, por exemplo. E essa glicose ela vai dar o quê? Energia necessária para essa célula trabalhar, exercer suas funções. E, ao mesmo tempo, libera calor, que seria a energia consumida, tá? Então, quando eu tenho um padrão de organização em que vai haver primeiro o quê? A separação do meio externo e interno, e depois, nesse meio interno, vai haver uma organização funcional, consumindo energia e liberando ela na forma de calor. A gente tem um exemplo clássico de sistema biológico.
sistema biológico, por quê? Porque é formado por biomoléculas, né? E é algo vivo, não é algo inato, né? É algo vivo, não é algo inanimado, né? É algo que pode desenvolver metabolismo, né? Uma das características da vida. Essa é uma definição de que a gente pode pegar e dizer que célula é realmente um sistema, e esse sistema passa a receber o nome de sistema biológico, tá? E por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu estou relembrando que a célula é um sistema? Porque a gente vai entender que a partir da funcionalidade da célula, como a execução de transporte de substâncias, é que vai proporcionar que a célula seja um sistema, ela esteja funcionando, e o mais importante é que ela esteja em harmonia com o meio. A questão da homeostasia, né? Estabelecendo Professor, suas funções. Oi. Desculpa o incômodo, mas não, pode ficar à vontade. Tem como o senhor fixar o slide? Ah, não está fixado? Tá não, tá pequeno. Espera aí, deixa eu ter que voltar para cá. É porque quando ficar a gravação vai ficar muito pequeno para quem for assistir. Ah, verdade, obrigado por ter avisado. Deixa eu ver aqui. E não. Professor, licença. Oi, toda. Só uma questão sobre a atividade. Ela tem que ser entregada em grupo? Tipo, o documento tem que conter o nome do grupo? Sim. Ou pode ser entregue individualmente? Não, em grupo. Com o nome do... Basta um enviar, certo? Aí, no caso, quem já enviou individualmente, outro membro da equipe faz? Pode ser assim? Pode, mas seria interessante que você retirasse de lado o envio, cancelasse o envio e deixasse só do grupo mesmo, porque senão vai ficar confuso para quando eu for corrigir, vou dar uma olhada, tá certo? Tá bom, obrigada, viu? De nada. Vamos ver se dá certo agora. Deixa eu voltar aqui a apresentação. E agora? Tá dando para ver? Maior? Aqui não. Não? Tá aparecendo. Deixa eu só ver. Aqui eu não tô vendo nada. Projeta de novo, tire e projeta de novo. Vou parar aqui. No meu dá para ver bem direitinho. É estranho porque aqui tá como se fosse tudo, mas vamos lá, vamos tentar de novo aqui. E agora, gente? Agora tá agora bom. Foi. Ah, tá. Acho que era algum probleminha aí técnico, digamos assim. E aí essas definições, né, de sistema, elas são importantes para poder a gente entender que a célula tem uma funcionalidade e ela vai consumir energia e vai liberar na forma de calor. Para poder essas substâncias entrarem na célula, para ela usufruir da energia, elas precisam passar pela primeira barreira, que seria a membrana celular. E aí a gente tem que entender como é a composição dessa membrana para compreender como as substâncias irão atravessar essa membrana, tá? A membrana plasmática ela tem várias características. A principal é da semipermeabilidade, né? Ela é seletiva e ela é muito permeável. Ao mesmo tempo que ela é permeável, ela proporciona que, à medida que a temperatura se eleve, a célula tenha uma agitação e não rompa. Isso é o mais interessante. Além disso, ela vai ter na sua composição, né, várias substâncias que agregadas vão ter uma organização, e essa organização vai fazer com que a membrana tenha essa característica de ser um mosaico fosfolipídico semifluido. O que é isso? Significa que a membrana ela vai ser formada principalmente por lipídios, mas eu digo principalmente não no sentido da composição. Principalmente é porque vai ter lipídios que vão dar essa característica de ser semipermeável. Mas se a gente for fazer uma proporção, ela tem muito mais proteínas na sua composição
do que lipídios. Em percentual, a gente está vendo aí no slide, tem mais ou menos 25% de lipídios. O restante do percentual, fora proteínas, é pouquinho, mas é extremamente importante para ter essa característica de ser semipermeável, né? Quais as outras substâncias que vão ter na membrana, constituindo? Colesterol. Tá aí a importância da gente ter uma alimentação também com colesterol. Engraçado isso, porque o colesterol sempre é visto como vilão, lógico, em excesso, né? Mas a gente necessita de uma taxa de colesterol, porque uma das funções do colesterol é formar as nossas membranas celulares. E como as nossas células estão sempre se renovando, né? É necessário que haja esse fornecimento de colesterol. Para quê? Para dar uma certa rigidez à membrana. Interessante. Ela não pode ser totalmente flexível, porque senão ela vai ter mais facilidade de romper. Então ela tem que ter uma semi-fluidez, né? Para poder garantir a integridade da célula. Além disso, a gente vai ter carboidratos e também outros lipídios. Nessa imagem, a gente consegue ver melhor essas biomoléculas. Ó. Essa camada em amarelo é uma camada bilipídica, né? São 2 camadas de lipídios do tipo fosfolipídio, porque aqui na cabeça do lipídio é um grupo fosfato, depois a gente vai ver isso com mais calma, mas ela é formada por essa bicamada lipídica. Entre a bicamada a gente tem proteínas que podem atravessar toda a membrana e servir como canal, né? Proteínas que têm uma conformação diferenciada, que não forma canal, né? Que a gente pode considerar, por exemplo, proteínas do tipo alfa-hélice, que é uma estrutura nesse formato de cabo de telefone, né? Não é da época de vocês, de telefone fixo, mas eu acredito que todo mundo sabe aquele fiozinho, né, do telefone, em espiral. Além desse tipo de proteínas, tem aquelas integrais que não necessariamente vão formar canais, elas podem estar lá atravessando a membrana, mas não formam canal, tá? E aquelas que se situam em um dos lados, que a gente chama periféricas, proteínas periféricas, ok? Além das proteínas e dos lipídios, a gente vai ter alguns tipos de glicoconjugados. O que é isso? É a junção de 2 moléculas ou mais. Então, a gente vai ter proteína se ligando com carboidrato. Aí a gente chama de glicoproteína, né? Ela vai ter a proteína e na sua composição ligada à proteína, um carboidrato na extremidade externa. Qual a função disso? Qual a necessidade de se ter esses glicoconjugados? É que esses glicoconjugados eles servem como áreas de sinais de comunicação entre as células e também comunicação com possíveis parasitas, né? Por exemplo, os receptores da SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID, o receptor do vírus se liga a um dessas proteínas conjugadas, né, glicoproteínas, e consequentemente consegue invadir a célula, tá? Além disso, a gente vai ter aqueles carboidratos que se ligam com os lipídios da membrana, aí a gente chama de glicolipídios. Também tem função sinalizante, né? Comunicação entre células. E o colesterol, onde o colesterol está inserido entre a camada lipídica, né? Geralmente ele vai estar fazendo com que haja uma certa separaçãozinha entre esses lipídios vizinhos, né? Ele pode tanto estar de forma periférica, ou ele pode também estar contido ao longo de toda a membrana, mas geralmente o padrão de conformação do colesterol é mais na periferia, tá? Esse exemplo aqui, né, essa imagem ilustra o que a gente chama de mosaico fluido, que é a membrana plasmática. Ela é um mosaico, né, tem esse padrão. Quando você pega, por exemplo, aqueles tijolinhos que vão formar, que são os mosaicos, né? Eles juntos vão formar o quê? Uma imagem.
Aqui a gente também tem cada pontinha dessa, cada cabecinha desses lipídios pode ser um mosaico. Juntos eles vão formar o quê? A membrana. Vão dar esse desenho, esse aspecto da membrana como um todo, tá? Essa é uma imagem para ilustrar a estrutura da membrana. Caracterizando cada componente desse, começando pela barreira lipídica, a gente vai compreender como está essa organização. A barreira lipídica, a membrana, ela é formada por essa dupla camada lipídica, que vai ter o quê? Como na sua composição, grupos fosfatos, e aí a gente chama de fosfolipídio, que é um grupo fosfato nessa extremidadezinha, na cabeça, né, em vermelho, e os bracinhos são o resto do lipídio. Então, o lipídio, ele vai estar conectado a esse grupo fosfato, por isso que ele é chamado de fosfolipídio. E quando há a formação dessa bicamada, a gente vai ter regiões em que vão interagir com a água, que a gente chama de regiões hidrofílicas, que são as regiões da cabeça, que é a região que a gente chama região polar, ela interage com a água, e aquela parte que não interage com a água precisa se esconder. Por quê? Porque todos os nossos tecidos estão embebidos, embanhados com fluido. Perdão. Lembra daquele fluido intersticial, que é o fluido que está fora das células? Então, as células estão sempre banhadas por aquele fluido, por aquele líquido. E aí, essa região que não gosta de água, não tem afinidade com a água, precisa se esconder. E aí vai se esconder internamente, né? Fazendo com que essa região seja considerada a região hidrofóbica, que não interage com a água. Para ficar mais claro o exemplo, só quando você, por exemplo, coloca uma gota de óleo na água, né, ele não vai se dispersar, ele vai formar aquela bolinha. Então, naquela parte periférica da bolha, que está em contato com a água, é a região o quê? Hidrofílica. E a parte interna, no meio da bolha, é aquela parte que não gosta da água, não interage com a água, vai ser a região hidrofóbica. A mesma coisa aqui na membrana, a gente vai ter esse aspecto da região da membrana. Uma parte que vai interagir com a água, uma parte que não vai interagir com a água, tá? E, formando esses lipídios, né, a gente viu que eles são do grupo o quê? Fosfolipídios. Vão ter um grupo fosfato, olha só, na região da cabeça, que é a região hidrofílica. Por ele ter esse grupo fosfato, esses oxigênios conseguem interagir com a água bem, porque vai formar as pontes, eita, agora me deu um branco, as pontes de hidrogênio, tá? Perdão. Essas pontes de hidrogênio se dá a partir da interação do hidrogênio da água com o oxigênio presente no grupo fosfato, esses oxigênios aqui. E aí consegue interagir com a água. Agora, essa região de baixo, que é a região da cauda, ela é totalmente hidrofóbica. Ela não interage, porque não vai ter elementos aqui. A gente só tem carbono totalmente ligado com hidrogênio. Não tem nenhum átomo eletronegativo. Tá? Quando se tem um átomo eletronegativo, aí a região tem afinidade com a água. Nessa estrutura aqui de lipídio, a gente não consegue ver nenhum elemento eletronegativo para ter afinidade com a água. Vocês poderiam perguntar, mas o oxigênio ligado ao C aqui, né, ao carbono, ele não interage com a água porque ele já tem dupla ligação. Ele já está totalmente ligado. E outra coisa, ele está muito próximo a essa outra cauda, essa outra região aqui. Então, quando está muito próximo, impede a interação com a água. E a ligação acaba sendo mais forte. Aqui no grupo fosfato, ele está, apesar de ter a dupla ligação, ele está separado, não tem outra estrutura muito próxima aqui, né? Porque aqui a gente está vendo que tem muito próxima uma da outra. Aqui não, aqui ele consegue interagir com a água ainda um pouquinho, mas esse oxigênio aqui interage muito mais, né? Além desse oxigênio aqui. Então eles ficam dando toda essa interação com a água, enquanto aqui não tem. Só tem interação entre essas moléculas próximas. E aí acaba fugindo a interação com a água. Da mesma forma, em um dos braços
tem uma dupla ligação, que proporciona o quê? Uma rigidez a essa estrutura da cauda, para não ficar também tão fluida, né? E aí acaba dando maior rigidez à membrana plasmática, tá? Então, essa é a composição desses lipídios aqui, tá? É como se eu pegasse um deles, amplificasse, eu teria essa imagem, tá? E, analisando no aspecto molecular, nós teríamos essa outra imagem aqui, que não é o foco da disciplina. Quero que vocês entendam que a membrana é formada por uma bicamada lipídica. E que nessa bicamada lipídica a gente vai ter o quê? Proteínas integrais, que podem formar canais, que elas vão ser extremamente responsáveis pelo transporte de substâncias por esses canais, podem auxiliar no transporte de substâncias sendo carreadoras, elas podem pegar, mudar sua conformação e lançar outra substância, ou essa mesma substância para dentro, não formando canais. A gente vai ter aquelas canais, né, que tem um espaço onde passa a substância, aquelas outras que são carreadoras, que não formam canais, estão lá, mas elas podem atravessar a substância, levar a substância. Aquelas que servem para receber, que geralmente estão de um dos lados, né, ou periférica ou interna, ou externa ou interna, e algumas que têm atividade catalítica ou atividade enzimática. A gente vai entender melhor como é que isso acontece. E as periféricas, que também podem ser enzimáticas, mas estão apenas em um lado da membrana. Lembrando que todas essas anteriores que eu falei são proteínas que atravessam toda a membrana, né? E essas periféricas, obviamente, vão estar em um dos lados, ou interno ou externo, né? E aí elas podem ter atividade catalítica, que seriam as atividades enzimáticas, ou, né, elas podem ser enzimas e podem atuar também controlando algumas outras proteínas e também controlando a entrada e a saída de substâncias, tá? Esses são exemplos de proteínas constituindo a membrana celular, na membrana celular. Em relação aos carboidratos, que a gente viu que estão presentes, eles geralmente estão em conjugação, junto com proteínas. Aí vão ser chamados de glicoconjugados, né? Aí a gente pode ter glicolipídios, que são carboidratos juntos com lipídios, ou glicoproteínas, que estão ligados, carboidratos ligados a proteínas, formando o quê? Um glicocálice, que é essa cápsula externa que existe em alguns tipos de célula, tá? Qual a função? Fazer com que haja uma dificuldade de algum parasita entrar na célula, né? Também dificultar a entrada de algumas substâncias a partir da atividade de repelir alguma substância. Por exemplo, se tem algum glicoconjugado com carga positiva, se vier outra molécula de carga positiva, vai haver o quê? Uma repulsão, né? Geralmente, as cargas da membrana são negativas. A gente vai ver o porquê. E aí ela tem uma função de quê? De repelir substâncias negativas. Mas vão ter algumas substâncias negativas que precisam entrar. E aí a gente vai ver que essa passagem vai ser dada graças à presença de alguns tipos de proteínas, tá? Algumas proteínas vão atuar recebendo hormônios. Por exemplo, a gente viu na aula anterior a insulina, né? Como ela se liga lá, que é a partir de um receptor, e consequentemente é desencadeada a entrada da glicose por outra proteína, que é uma proteína canal, né? E também o aspecto de defesa. Como eu falei, essa cápsula, ela às vezes, esse glicocálice, ele impede que alguns patógenos consigam entrar adentro da célula, tá? Em relação aos tipos de sistemas, existem aqui um esquema geral mostrando quais esses tipos de transporte que vão acontecer na membrana plasmática. A gente pode ter aquelas substâncias que passam diretamente pela membrana, num processo chamado de difusão, né? Vão passar diretamente pela membrana ou através de uma proteína, que esse tipo de difusão a gente chama de difusão simples, que é quando uma substância em maior concentração passa para uma região em menor concentração.
certo? A gente chama de difusão. E algumas proteínas que vão auxiliar nessa difusão. Quando existe um auxílio desencadeado por uma proteína, a gente chama de difusão facilitada, tá? O outro tipo é quando a célula precisa transportar uma substância contra o seu gradiente de concentração, de onde tem menos para onde tem mais. Com isso, vai demandar um esforço gigantesco. Por quê? Porque a concentração grande vai fazer com que haja uma dificuldade de transporte dessas substâncias. Nesses processos, a gente chama de transporte ativo, gastando energia, né? Eu coloquei agora, nesses slides, a caracterização de cada tipo desses sistemas de transporte, desses tipos de transporte, para a gente esmiuçar bem cada um desses tipos, tá? Gente, eu não sei que horário é, porque assim a gente tem um compromisso de não passar de 60 minutos, ó, já são 3 horas já, e é o interessante a gente parar por aqui, apesar de que a gente só está no 9º slide, mas a recomendação é que sejam dados 60 minutos, né? Para não ficar muito cansativo. E aí o que acontece? Na semana que vem a gente continua trabalhando esse conteúdo, né? Vendo o sistema de transporte, para não ultrapassar o tempo, né? E a gente vai, mesmo devagarzinho, não tem problema, né? Com o conteúdo, eu garanto a vocês que todo o conteúdo vai ser visto. O importante é que vocês não atropelem a formação do conhecimento. Eu não posso dar muito conteúdo e você sair sem aprender nada. É diferente do ritmo das aulas presenciais. Nas aulas presenciais a gente tem 4 aulas por dia, né? Então, 8 aulas na semana. E acaba sendo mais corrido, tá bom? Diz aí, Tainara. Levantou a mão. Estão perguntando no chat quando serão os mini seminários. Certo, o seminário estava programado para a semana que vem, não era isso? Não era semana que vem? Deixa eu só abrir aqui o plano para a gente ver direitinho. Plano. Ah, tá aqui. É bom que vocês acabam tendo um tempinho maior para a produção dos mini seminários. Só abrir aqui para a gente ver. Todo mundo está vendo? Ó, eu acabei cometendo um erro aqui, ó. Do dia 18 eu coloquei dia 6. Na verdade, seria semana passada, né? Hoje, 26... Não, eu troquei. Esse 26 era para cá, né? E hoje, seria primeiro, esse conteúdo, né? A gente tá vendo. Aí a gente ainda tem, ó, além desse conteúdo potencial, para depois ser o quê? Os mini seminários. Eu acredito que como a gente vai, na semana que vem, concluir esse conteúdo e terminar, e começar e terminar potenciais é mais curtinho, vai ficar um pouquinho mais para frente. Um pouquinho, seria um dia 9, né? Acredito que dia 9 serão os mini seminários. Mas, opa, peraí, não, amanhã é feriado. Aí a gente na semana que vem começa sistemas de transporte, termina, né? E começa potenciais e termina dia 9. Vai ser dia 15, tá? Dia 15. Dia 15 os mini seminários, vocês acabam ganhando um tempinho a mais, tá? Berg. Mais dúvidas? Oi. Outra pergunta. Eu queria saber, porque assim, tem 2 equipes, né, que estão com o mesmo tema, né? Que no meu caso é a minha equipe é a de Tainara. A gente estava conversando e tal, para saber como é que ia ser, e eu queria saber de ti.
No caso de a gente repetir os conteúdos, como é que vai ser? Não tem problema, porque assim, o conceito, ele é o mesmo, né? E aí, de todo jeito, vai ter repetição. Então, assim, é porque não tem um tema mais. Como são 5 grupos, eu tive que repetir outro. Não tem problema, vai haver essa repetição, de certa forma, que acaba sendo normal, tá? Certo, obrigada, viu? Tá? Nada. Mas aí o que é que eu vou avaliar enquanto professor, né? A estruturação, como é que eles vão apresentar, cada um tem sua forma de apresentar, né? O trabalho e fixar esse conteúdo. Gente, mais dúvidas? Então a gente se encontra na semana que vem e vão dando a lida, né? Então eu comecei já o capítulo 2, né? Capítulo 1 já foi dado, capítulo 2 está no meio já. E aí vocês dão uma lida, que a gente já na semana que vem termina o 2, começa o 3 e termina o 3, tá? É bem puxado em termos de leitura. Ok? Então, bom final de semana, boa Páscoa, né? Feliz Páscoa a todos e até semana que vem. Tchauzinho.